A paz do Senhor, meus amados irmãos, louvado seja Deus. Queria agradecer a Deus primeiramente para entrar nessa live, né? Primeiramente, para nós estarmos apresentando no dia de hoje o Estatuto Doutrinário do Ministério, né? Igreja Ministerial Surgindo em Cristo, né? Eu sou o pastor Gabriel, pastor presidente desse ministério, a qual o Espírito Santo está nesse ministério, ministério de cura, libertação, de ensinamento, ministério de mudança de vida, um ministério de resgate, um ministério diferente de todos que tem nessa cidade de Itanhaém. Muito diferente, um ministério sério, orado, um ministério cheio da presença de Deus, né? Não porque aqui tem a presença de Deus, a presença de Deus só vem na nossa vida, em um lugar, em um ministério, se as pessoas elas estão andando certa, correta, as pessoas têm desejo de salvar almas, pessoas capacitadas com uma unção capacitória que venha mudar as vidas, meus irmãos. E esse ministério veio para mudar vidas, veio para combater os falsos profetas, combater os falsos pastores, veio para libertar as ovelhas presas no engano, na mentira, porque o inferno é real. E a boca do inferno todos os dias se abre para arrebatar as almas rebeldes e aquelas que são ensinadas erradas, que não obtêm santificação, que não obtêm a verdade do Espírito Santo de Deus, da palavra de Deus por completo. Então, o Espírito Santo trouxe nós para cá. Esse ministério foi fundado em Caxias do Sul, né? E o Espírito Santo trouxe nós para cá, para a cidade de Itanhaém, porque diz que a missão primeiramente vai ser aqui. E esse ministério vai ser expandido para outras cidades, esse ministério vai ser expandido para outros lugares também. E a sede onde que nós estamos congregando, a nossa igreja, ela está crescendo, já está obtendo os aparelhos de som, né? Temos também o lugar para a gente congregar, né? E é isso, meu irmão. Se a gente não colocar a mão na arado, não começar, como que o Espírito Santo vai fazer a obra, né? Então, temos os cultos presenciais ao vivo na página do Facebook. Creio também que vamos ter o Instagram também do ministério, mas mais para frente, quando a gente tiver tudo certinho, né? Quando a gente está evoluindo cada dia mais, né? Conversando também com algumas pessoas sérias, pessoas de Deus, para estar junto conosco, participando da glória de Deus nesse ministério, para salvar vidas, não para brincar, mas sim para salvar vidas, entrar em batalha espiritual, né? Porque não é fácil um ministério desse, ministério apostólico, né? Onde a gente vamos levar doutrinas dos apóstolos e a doutrina de Cristo, né? A doutrina do Espírito Santo, né? Onde tem ordem e decência. Porque eu não preciso nem falar muito, né, meus irmãos? Porque as igrejas hoje em dia estão corrompidas e aquelas que estão ainda lutando estão se corrompendo porque deixam entrar entulho, deixam entrar sujeira mundana dentro dos altares, se corrompendo com dinheiro, se corrompendo com as falsas doutrinas dos homens. E vamos fazer o que, meu irmão? Se o Espírito Santo trouxe nós para cá, o que nós vamos fazer? A gente vai obedecer e pôr a mão no arado. Amém? E hoje vamos apresentar o Estatuto Doutrinário do Ministério, Igreja Ministerial Surgindo em Cristo,
porque esse ministério é sério, esse ministério não é levantar das coxas, tudo certinho, tudo com ordem, com decência. E tem a base desse ministério, o ensino, a libertação e a batalha espiritual. É tudo isso que nós vivemos na terra hoje, que Cristo quer que você saiba. Vamos apresentar o Cristo morto e ressuscitado, vamos apresentar o arrebatamento, vamos apresentar também libertação e cura da alma, vamos ter também um encontro de profetas, onde vai ser liberada as chaves espirituais no mundo espiritual, também para pastores, para profetas, para pessoas que não têm entendimento do que é o mundo espiritual e muito menos o ministério, porque pessoas fazem as coisas e pegam aquilo como ensinamento de Cristo. Cristo mandou fazer, mentira. A gente tem que saber da palavra de Deus, saber o que está fazendo, o que está falando, e também ter as doutrinas que não são dos homens, mas sim a doutrina da santificação. A doutrina da santificação, ela vai nos levar a uma dimensão espiritual e comunhão com Deus para a salvação de vidas. Então a gente veio para fazer diferença e vamos apresentar hoje um ministério diferente, ministério apostólico. E outra, quando as coisas são de Deus, ela acontece naturalmente, né? Quando as coisas de Deus, Deus envia as pessoas para ajudar a gente, Deus envia também condições financeiras, coisa incrível, irmão. É coisa incrível, só basta a gente obedecer a voz de Deus, não ter medo de fazer, porque Deus sabe da nossa capacidade, né? E aqui, irmão, não estamos por ganhos, dinheiro exacerbado, não. É óbvio que tem que ter lucro, o ministério tem que ter lucro, mas aquilo que Deus colocar no coração dos membros, aquilo que Deus colocar no coração dos irmãos, e daquele que também não é da igreja, também contribui, né? Porque nós estamos na terra e o dinheiro é importante para a gente estar expandindo a obra de Deus, não para ficar se enriquecendo e mentir para o povo, mas ser um dinheiro abençoado, onde vai alcançar mais vidas, mais libertação, porque o arrebatamento está vindo aí, e nós precisamos colocar a nossa mão no arado, porque o Todo-Poderoso está descendo para julgar a terra e arrebatar a sua igreja. E tem pessoas que estão em ministérios, pessoas que estão ficando estragadas pela essa comida mentirosa desses falsos ministérios, ministérios que outrora pregava a sã doutrina, pregava também o arrependimento, a conversão das almas, hoje em dia está corrompido com dinheiro, corrompido com convenção, corrompido com os falsos apóstolos que só quer saber de dinheiro, abrir igreja para querer ter dinheiro. E as almas morrendo e as almas perecendo, almas encarceradas pelo diabo e seus demônios, sendo enganada esse liberalismo nas igrejas, liberalismo nos altares, e esse liberalismo que está levando muitas almas para o inferno. Então, meus irmãos, nós viemos para lutar pela causa do evangelho puro e genuíno. E outra, não tem doutrina de homem. Doutrina de homem é mentira de Satanás. É a doutrina da santificação do Espírito Santo. E nós vamos perceber, meus irmãos, que muitos dos cristãos, vocês já não sabem quem é quem mais. Anda na rua de qualquer jeito, faz as coisas de qualquer jeito. E nós estamos ficando um povo em chacota dos ímpios. Nós estamos sendo retalhados pelos ímpios como deboche, porque fizemos as coisas, tudo que eles fazem, até pior, meu irmão. Então, aqui nessa cidade de Itanhaém não tem ministério apostólico capacitado espiritualmente, forte, de oração, de jejum e de proteção divina. E também a capacitação espiritual do conhecimento da palavra, conhecimento do mundo espiritual e daquilo que as pessoas precisam para ser libertas. Aqui é um ministério completo. Deus
me deu uma unção proposital, apostólica, para que a gente possa fazer esse bairro do Coronel, da Vila Rica aqui, que é a sede do ministério. E também, meus irmãos, o próprio Deus, ele nos otorgou essa unção para mudar essa cidade, meu irmão. Não precisa de muitos, precisa de poucos para mudar uma cidade, uma nação, mudar também um bairro. Não importa que a gente tem que colocar a mão no arado, e essa mão no arado já foi colocada, e cada dia mais Deus nos está nos doutrinando e também nos otorgando a unção necessária para nós colocarmos o ministério para frente. Amém? Então esse aqui é um ministério sério, não é um ministério de brincadeira, né? Todo mundo fala e vê que eu sou novo. Não sou novo na fé. Já venho numa caminhada árdua, uma caminhada de aprendizado, uma caminhada de muito estudo, de muita oração, de muito jejum e de muitos recomeços, né? Muitos recomeços. Isso é muito importante, porque tem gente que cai e não levanta mais, porque tem gente que não aprende com os erros. Então, a minha caminhada, meus irmãos, não é caminhadinha de criança inconstante, não. Cada dia mais o próprio Espírito Santo nos manda colocar a mão no arado, porque ele sabe da capacidade que nós temos. Não temos medo, né, de enfrentar o Satanás de frente. Vamos para cima, vamos arrebatar as almas do inferno, desse engano, desse engodo espiritual, desses últimos dias, desse engano, desses ministérios que não ensinam ninguém, não doutrina ninguém, e muito pouco tem a vida eterna, porque Jesus disse: aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Se a gente não guarda os mandamentos do Senhor, se a gente não ama o nosso próximo como a nós mesmos, como a gente vai amar a Deus? E amar o próximo é você falar da verdade, procurar trazer essa alma para o arrependimento e a conversão e o conhecimento da palavra de Deus. Isso que é o verdadeiro amor de Deus, né? Porque o Senhor disse: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento, não sabe lutar contra o diabo, não sabe lutar contra as hostes espirituais da maldade, porque não tem ninguém que ensine. Então Deus nos trouxe para este povo entender que esse ministério vai ser abrangente em poder, em força, em unção na vida das pessoas. Ministério de libertação, de ensino, de fazem obra social, fazem também visitas, entende? E o Espírito Santo, ele está nesse ministério. Amém? Em nome de Jesus. Vamos começar apresentando o Estatuto Doutrinário, mas vamos fazer uma oração de início, meus irmãos, em nome de Jesus, para que nós possamos explanar o que está escrito dentro do Estatuto Doutrinário desse ministério. Amém? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, apresentamos a minha vida, meu Pai, do pastor Gabriel, da sua esposa, missionária Érica, da família, meu Pai, a criança. Apresentamos também, meu Pai, a liderança desse ministério, meu Pai, aqueles que estão dentro do ministério já trabalhando, Rebacá, Sude, Rebecanda, Rabacaia. Em nome de Jesus, meu Pai, essa unção otorgada pelo Teu Espírito Santo, pelo reino de Deus, nesse ministério, meu Pai. Senhor, me cobre, me dota da tua unção, me cobre com a tua proteção, eu e minha casa, ó Pai, em nome de Jesus, e que tudo que for falado aqui, meu Pai, o Senhor esteja de testemunha com os anjos do Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Repreenda toda a fúria do inimigo, tudo aquilo que ele lança para paralisar, meu Pai, as nossas lives, paralisar as pessoas e colocar, meu Pai, os comichões e os ouvidos para que as pessoas não venham aprender e também nem queiram ser doutrinadas. Pai, no nome de Jesus, eu te peço que o Senhor derrama, meu Pai, a tua graça, derrama a tua água que purifica, o teu sangue, meu Pai, que perdoa os pecados, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, meus irmãos. Vamos começar primeiramente. Vamos começar com regimento interno
da Igreja Ministerial Sigine Cristo em Mirek. Aqui, meus irmãos. Regimento interno, RI da igreja. Olha lá, ó. Tá vendo? RI da igreja. Amém? Vamos começar com o Estatuto Doutrinário da Igreja Ministerial Sigine Cristo. Eu vou explicando com referências bíblicas, para ninguém falar que é uso e costume que não tem na Bíblia. Não, aqui não. Aqui a gente mostra referências bíblicas e explica. Amém? Louvado seja Deus. Primeiro ponto, no Estatuto Doutrinário, RI da Igreja Ministerial Sigine Cristo. Primeiro, meus irmãos, proibido festividades, vendas fora ou dentro da igreja, coreografias, teatros ou coisas semelhantes. Vamos para essa referência bíblica que está em Mateus capítulo 21, verso 13. Mateus capítulo 21, versículo 13. Vamos abrir a Bíblia e eu vou explicar o porquê, né, de cada ponto que pode e o que não pode nesse ministério, dentro da palavra. Amém, meus irmãos? Mateus capítulo 21, versículo 13. Vamos ver o que está escrito aqui em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Diz assim, Mateus 21, 13. E repreendeu-os, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, ao contrário, estáis fazendo dela um covil de salteadores. Então, é assim, meus irmãos. Primeiro ponto que é proibido nesse ministério, e vai ser proibido nesse ministério, proibido festividades, vendas fora, dentro da igreja, coreografias, teatros, coisas semelhantes. Jesus, quando expulsou, né, aqueles mercadores do templo, eles estão fazendo do templo de covil e salteadores, meus irmãos. Ele está falando daquele ministério, daqueles templos de adoração a Deus, de oração, verdadeiras casas de oração, né, de um lugar para vendas e compras, né? E quando Jesus chegou naquele lugar, ele viu aquela abominação aos olhos do Senhor, né? E cirou-se e quebrou tudo que tinha pela frente. E ele disse essa frase em Mateus 21, 13. A minha casa será chamada casa de oração, mas vós tem feito de covil de salteadores. Então, meus irmãos, um ministério, ele, primeiramente, ele tem que ser casa de oração, ou rebento de oração. Ele tem que ser um lugar, um espaço onde que nós devemos buscar a presença do Espírito Santo, né? E como que a gente vai buscar a presença do Espírito Santo se a gente está burlando as leis de Deus dentro desse espaço, dentro desse lugar santificado para buscar o Senhor, né? Em comunhão. Como que a gente vai vender dentro do templo e fora do templo? O templo só é para buscar a presença de Deus. O templo só é para você ser ensinado, doutrinado. O templo só é para você receber o alimento espiritual através da oração, através do ensino, através da profecia, através da revelação e através, né, do ensinamento, da batalha espiritual, da luta da carne contra o espírito. É isso que uma igreja tem que fazer. Não é vender nada dentro do templo e muito menos fora, depois do culto. Não, porque várias igrejas se corromperam, corromperam o evangelho de Cristo fazendo essas coisas. Então, esse ministério não vai ter venda nem dentro do templo, muito menos fora, depois do culto. A igreja, o que ela pode fazer? Quando chega roupas ou alimento de fora, ela não pode vender. Ela não pode vender. Correto? O que tem que ser feito é fazer distribuições voluntárias dessas roupas que chegam. Estou dando exemplo de alimento, fazer cesta básica de pessoas que colocam lá. Tudo para os pequenininhos, tudo para os necessitados. Não vai ser vendido nessa igreja.
a contribuição, ela tem que entrar dentro da igreja, sim, dos crentes, das pessoas que sentiram no coração, que não são obrigados, mas sentiram no coração de ajudar, porque é um ministério sério, vê que é um ministério sério, né? Aí o que acontece? A gente não vai vender nem dentro nem fora da igreja, porque isso é pecado, tá? Isso corrompe o ministério, corrompe o homem, correto? Então, tudo que entrar de doação dentro da igreja não vai ser vendido, vai ser doado, vai ser feito tudo com ódio e com decência. Amém? Louvado seja Deus. Segundo ponto do estatuto doutrinário, nos cultos de Santa Ceia é proibido hinos e louvores que não exaltam a Deus, só é permitido hinos da harpa cristã. Essa referência está em Efésios, capítulo 5, versículo 19. Vamos lá, meus irmãos. Efésios, capítulo 5, versículo 19. Em nome de Jesus. Amém? Efésios, capítulo 5, versículo 19. Mas o menino está tão afiado assim, né? Já estamos no texto. Efésios 5, 19, fala assim: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Então, meus irmãos, hoje em dia, né, meus irmãos, os hinos que são louvados, entoados dentro das igrejas, né, no culto de Santa Ceia, que é um dia especial para nós lembrarmos da morte e ressurreição do nosso Senhor e de tudo aquilo que Ele fez por nós, correto? Como que a gente vai tocar no corpo de Cristo e tomar do sangue que purifica de todo pecado, a gente apresentamos obras mundanas da nossa boca, dos nossos lábios para Deus no dia da Santa Ceia? Não, esse ministério vai ser um ministério santificado pelo Espírito Santo de Deus, correto? E no dia de Santa Ceia só vai ser entoado hinos da harpa cristã, que louvam a Deus, que chama a presença de Deus, que reconhece o que Cristo fez por nós. No dia de Santa Ceia não será louvado nenhum hino mundano, secular, hinos gospel, não. Vai ser entoado hinos da harpa cristã, que seja relacionado a Cristo, ao cristocentrismo e à morte e ressurreição de Cristo, para nós lembrarmos do que Ele fez nesse grande dia. Então, não será permitido hinos seculares, gospel, não. Só vai ser permitido no dia da Santa Ceia, do ministério, entre os membros, hinos da harpa cristã. E a gente vai preparar as mulheres desse ministério para estar entoando os hinos da harpa cristã, voltar à igreja primitiva, voltar a buscar a presença de Deus, o óleo santo, o azeite santo nas nossas vidas, através de entoar hinos e cânticos espirituais, como vimos em Efésios 5,19, salmodiando, cantando hinos espirituais, para nós louvarmos a Deus. Então, esse ministério, né, a gente não vai aceitar no dia de Santa Ceia hinos seculares, não. Vai ser hinos entoados em louvores a Deus. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Então é isso, meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém? Terceiro ponto. Não é permitido casar-se mais de uma vez, salvo por viuvez. Né? Terceiro ponto. Meus irmãos, coisas externas de fora, mas não liga para isso não. Terceiro ponto. Não é permitido casar-se mais de uma vez, salvo por viuvez. A referência bíblica está 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39. Vamos lá, meus irmãos, para essa referência bíblica. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39. Onde o apóstolo Paulo vai falar sobre esse assunto, ao qual as igrejas estão
dessa cidade, as igrejas estão generalizando para o lado mal, né? Aonde está acabando com as vidas, está acabando com tudo aquilo que está sendo pregado por Cristo, foi pregado pelo apóstolo Paulo, né? Misericórdia, está repreendido no nome de Jesus, né? Meu Deus do céu, cara. Só nas nossas lives, o diabo, ele coloca pessoas perturbadas para atrapalhar nossas vidas, irmão. Meu Deus do céu. Misericórdia, Jesus. Bem na hora da live, irmão. Misericórdia. Olha isso, gente. Misericórdia, Jesus. Sangue de Jesus tem poder. Então, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39. Aleluia. Diz assim: a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Porém, se o teu marido morrer, estará livre para se casar com quem desejar, contanto que ele pertence ao Senhor. Então, meus irmãos, assim, né? Muitas igrejas por aí pregam que a questão do casamento é uma questão muito séria e concreta no reino de Deus. É uma questão muito minuciosa para nós tratarmos com as vidas, com as almas, correto? E esse ministério que é sério e é santo, ele não vai permitir que pessoas de casar-se mais de uma vez, salvo por viuvez, após a morte de um dos cônjuges. Porque casamento, na palavra de Deus, é um só corpo, uma só aliança e uma só constituição, né? Meus irmãos, um minutinho, meus irmãos, em nome de Jesus. Misericórdia, meus irmãos. É tudo para atrapalhar nossa live, meus irmãos. Igual no culto de ensino passado. O celular descarregou, irmão, e paralisou a nossa live. Eu vou ter que dar o estudo de novo sobre a oração no nome de Jesus. Eu vou ter que dar de novo ele completo. Porque o inimigo, ele não quer que esse ministério vá para frente, né? Então, a questão do casamento, como eu estava falando, esse daqui é o terceiro ponto do estatuto doutrinário desse ministério, tá? Não será permitido pessoas que sejam membros desse ministério casar mais de uma vez, né? Salvo por viuvez, após a morte de um dos cônjuges, né? Porque esse ministério vai ser um ministério onde que vai lutar contra as forças malignas, né? O Espírito Santo de Deus só opera na vida das pessoas em um ministério quando esse ministério segue a palavra de Deus, quando esse ministério se dispõe a tratar de assuntos minuciosos, assuntos aonde as almas vêm entender, meus irmãos, que a gente nessa vida, para servir a Deus, a gente tem que obedecer a palavra de Deus, a gente tem que como posso falar? A gente tem que abandonar essa vida carnal para viver a vida espiritual. Se a gente quiser vitória, se a gente quiser propagar o reino de Deus, esse ministério não é um ministério de luxo, mas vai ser bonitinho, tudo feito com amor e carinho e contribuição dos irmãos, correto? Mas não vai ser aquele ministério que vai ter muito luxo. A gente está em prol das almas, em prol das almas e da restauração de vidas, né?
Então é isso, meus irmãos. Não é permitido casar-se mais de uma vez, salvo por 1000 vezes, né? E tem muitos pastores, muitos ministérios que ensinam tudo errado, porque essas pessoas não têm o Espírito Santo, a essência de Deus, né? O que Cristo ensinou para os fariseus, os pastores ensinam tudo errado nesse fim do dia. E tem levado almas e mais almas para o inferno, por causa do mau ensino, porque leva as ovelhas de Cristo ao abismo, ao engano, ao engodo espiritual, né? Em vez de pregar a sã doutrina, a santa palavra de Deus, a verdade, o povo enche as igrejas, enche de gente as igrejas, porque os pastores estão de olho no dinheiro. Então, uma igreja não coloca o seu estatuto doutrinário para funcionar por causa do maldito dinheiro. Não, o dinheiro só vai entrar no ministério quando Deus ortogar, quando Deus tocar nos corações e para as pessoas contribuir com aquilo que elas têm. Se elas quiserem, amém, meus irmãos? E elas vão ser muito bem abençoadas por Deus, com a prosperidade do Espírito Santo na terra e também no céu. Amém? Então aqui nós não vamos permitir que o membro que quiser membrar nesse ministério, quer ser cheio do Espírito Santo, aleluia, para salvação eterna, preparar para a salvação, correto? E casar mais de uma vez, salvo por 1000 vezes, porque é bíblico. O próprio Jesus falou que casamento é um só. É bíblico. E sobre o estudo sobre o casamento eu vou dar também nesse ministério. A gente vai estar em aconselhamento de casais. Antes de pessoas casar, a gente vai entrar em um concílio, vamos ensinar diante da Bíblia Sagrada o caminho certo a seguir. Amém, meus irmãos? Quarto ponto que esse ministério, a Igreja Ministerial Ressurgindo em Cristo, está no Estatuto Doutrinário. Quarto ponto, não é permitido pessoas amigadas ou não libertas, ou na mesma fé, e na mesma doutrina bíblica, a ter oportunidades no ministério, com sentimento literatório, correto? Essa referência está em Atos, capítulo 2, versículo 42, tá? Atos 2, capítulo 2, versículo 42. Muitos de vocês, meus irmãos, que vão ver essa live, vão ver que tudo que está sendo explanado aqui, vocês vão ficar de boca aberta, alguns de vocês, porque vocês nunca viram isso na Bíblia. Porque falta de leitura bíblica, falta de oração e falta de jejum e comunhão com o Espírito Santo. Então, muitos de vocês aqui não vão lembrar se vocês leram, porque acham que tem, mas não tem. Mas, às vezes, tem aqui na Bíblia e você fala que não tem. Entendeu? Porque falta leitura bíblica. Então esse ministério vai ter tudo referência bíblica, explicando o porquê. Vamos explicar em Atos 2, versículo 42, meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, o que o nosso ministério aqui não vai permitir, que pessoas que não estão em comunhão com Deus, que não estão em comunhão com os irmãos na mesma fé, no mesmo espírito, tenham oportunidades no ministério. O que? Não é permitido pessoas amigadas, pessoas em fornicação, ok? Ou não libertas, ou na mesma fé, ou na mesma doutrina bíblica, ter oportunidades no ministério. Se o consentimento lideratório dos líderes da igreja achar que tem que dar oportunidade, vai dar no segundo púlpito, vai ter o altar e o púlpito dos líderes, né? Onde que vai ter só 2 cadeiras, o pastor presidente e o pregador ou o pastor vice-presidente que vai sentar no altar. E no segundo púlpito, né, que nós vamos colocar, vai ser para os visitantes, vai ter oportunidade, e vai ser também para essas pessoas que estão desta maneira, amigadas ou não libertas, porque entraram no ministério para serem libertas. E vamos trabalhar com essas vidas para que elas possam se arrumar, se aprumar na vida. A gente vai ajudar essa pessoa a se encher do Espírito Santo, mudar de vida,
ensinar essas pessoas, amém, meu irmão? Que nós mais quer almas, aleluia, sendo libertas, amém? Então, uma igreja, ela tem que estar no mesmo consentimento, né, bíblico, no mesmo pensamento, nas orações e no partir do pão. Isso é uma eclésia, isso é uma igreja comprometida com a palavra de Deus, com o ensino de Cristo, com o ensino dos apóstolos, correto? Aquele que não concorda com o que está escrito na Bíblia, no estatuto doutrinário, infelizmente, ele vai ter que se purificar, orar a Deus muito para fazer a sua própria doutrina, ou, infelizmente, essa pessoa não está capacitada para ser liberta, para ser curada e para ser sarada pela palavra de Deus, e também receber a unção profética em suas vidas. Amém? Louvado seja Deus, meu irmão. Aleluia. Quinto ponto. Não é permitido que as mulheres ensinem à frente da igreja, a não ser para pregar a palavra de Deus abaixo no segundo púlpito, né? Essa referência bíblica está em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 11 e 12, né? Outra coisa, meus irmãos, que muitos ministérios por aí, meus irmãos, permite mulheres pastoras, permite mulheres ensinar. Não, a Bíblia não tem respaldo. A Bíblia não me dá o respaldo para a mulher ensinar, mandar, doutrinar, ninguém, ministério nenhum, e sim homens capacitados, convertidos a Deus e com chamado e com a unção profética em posição de mãos pelos pastores. Ou seja, meus irmãos, não é de qualquer jeito. Outra, essa cidade de Itanhaém está lotado de pastoras que estão fora da palavra de Deus. Ah, mas Deus usa, pastor. Deus usa pela misericórdia, mas Deus não está com aquela pessoa que está desobedecendo as ordens bíblicas, desobedecendo as ordens de Cristo, de Deus, o Pai e dos apóstolos. Então, não existe pastora. Então, não é permitido que mulher ensine, aleluia, mas sim compartilhe o seu conhecimento para ensinar as mulheres mais novas a viver em Cristo, a viver em obediência aos seus maridos e ter a capacitação espiritual para ser aproveitada no ministério. Amém? Louvado seja Deus. 1 Timóteo, meus irmãos, em nome de Jesus, capítulo 2, aleluia, versículos 11 e 12, né? Vamos falar aqui, né, sobre esse quinto ponto. Por que a mulher não pode, não é permitida ensinar? Amém? E muito menos ser pastora, que isso daí já é o cúmulo do absurdo. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a reverência, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o homem, e esteja, portanto, em silêncio. Muitas pessoas pegam a teologia, essa teologia que é do Satanás, que é mentirosa, sem oração, sem comunhão com Deus, sem jejum, correto? Só ficam na letra e fica pegando texto fora de contexto. Essa doutrina aqui era da igreja primitiva, aonde tinha poder de Deus, aonde tinha conversão, aonde tinha explanação do verdadeiro evangelho, aonde o verdadeiro evangelho era implantado nas vidas, onde tinha conversão de almas, correto? Então o apóstolo Paulo instruiu a igreja que as mulheres não ensinem, aprendam em silêncio, ok? Outra referência em 1 Coríntios capítulo 14, versículos 34 e 35. Louvado seja Deus. 1 Coríntios capítulo 14, louvado seja Deus, 34 e 35. Diz assim: as mulheres devem permanecer em silêncio nas igrejas, quando não lhe é permitido falar, mantendo-se em atitude de respeito, como também a lei ordena.
Se desejarem saber mais sobre algum ensino, questionem os seus maridos em casa, porque para a mulher é vergonhoso conversar durante as reuniões na igreja. Então, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está falando aqui é para que um ministério seja plenamente decente, com ordens de culto, né? Porque naquele tempo as mulheres, elas queriam profetizar, fazer arruaça lá, né? Passando por cima da autoridade do homem, do pastor, do sacerdote. O que acontece? O apóstolo Paulo colocou rédeas nas igrejas, rédeas em tudo aquilo que estava bagunçado, tudo aquilo que estava uma saladeira de fruta e ninguém entendia ninguém, e Deus não operava ali, porque Deus não opera em confusão. Deus só vai operar no lugar onde tem ordem, decência e comunhão com o Espírito Santo, no mundo espiritual. Deus só vai operar em lugares assim, né? Se a palavra de Deus está falando que não é lícito a mulher ensinar, pregar a palavra, explanar o evangelho é uma coisa. Agora, ensinar é outra coisa totalmente diferente. E não é permitido a mulher ensinar. As mulheres, o que devem fazer? Se o marido dela é um homem de Deus, é um líder de congregação, está congregando, é um líder espiritual, a mulher tem que perguntar para o homem. Assim, a mulher vai perguntar para o seu marido e vai moldar ele a crescer espiritualmente também, né? Porque o homem vai ter que buscar resposta para apresentar a sua mulher em casa, né? Porque a primeira igreja, a primeira eclésia, a primeira parte da santificação do ser humano é em casa, é a família. Então, se você não aprende em casa, se o homem não busca, se o cabeça da mulher, que é o marido, não busca em casa, então pouco ele vai ter a capacitação de ensinar alguém fora de casa, na igreja, meu irmão. Então, o que eu digo para vocês? O que o apóstolo Paulo está falando aqui, ele está correto, né? E nós temos que seguir essas doutrinas da igreja primitiva. Se a gente quer obter salvação de almas, conversão de almas, doutrinação do corpo, alma e espírito e a santificação, né? Porque se a gente não quiser, a gente faz igual às outras igrejas, mundana, cheios de demônios, ensinando em cima de altar, pessoas com irreverência a Deus, pessoas fazendo o que quer e no fim da vida ir para o inferno. Não, esse ministério é um ministério sério, onde que vai levar pessoas ao céu, a salvação e a doutrinação diante do Espírito Santo de Deus. Não é o pastor, não. O pastor é um instrutor, que ele tem que ensinar a Bíblia e explicar o que está dentro da Bíblia para as pessoas. Correto, meus irmãos? Então é isso. Tá? Mulheres nesse ministério vai ser muito importante, mas cada um na sua função, ok? Em nome de Jesus. Sexto ponto, né, do regimento interno da igreja. Mulheres não podem cortar cabelo, pintar cabelo e pintar as unhas, sem exceção, exceto base transparente. Não é permitido também brincos, todos os tipos, pulseiras, correntes, salvos de aliança de compromisso e relógio, né? Não pode uso de saias rachadas, saias curtas, blusinha decotada, transparente, ou qualquer tipo de roupa que traga sensualidade, roupas apertadas, salto alto. Tudo isso, meu irmão, está na referência de 1 Timóteo capítulo 2, versículos 9 e 10, né? Vamos lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 9 e 10, e vamos explicar o porquê que o ministério não vai permitir certos tipos de atitudes e certo tipo de roupas indecentes, né? Roupas indecentes, aonde acaba com a santidade de Deus dentro dos templos, meu irmão. Em nome de Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 9 e 10 diz assim: semelhantemente recomendo que as mulheres se vistam com decência, aleluia, modéstia e discrição, não com tranças, não com ouro ou pérolas, nem com roupas muito caras, mas que se vistam de boas obras, como convém a mulheres que professam servir ao Senhor, né?
a mulher deve prender em silêncio com toda reverência. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo ele vai instruir a membresia da igreja de Coríntios, aonde a gente tem que trazer para o dia de hoje, porque a igreja, a doutrinação é modelo, certo? Que o apóstolo Paulo está colocando em Coríntios, a gente tem que seguir, se a gente quiser ter uma igreja santificada, uma igreja séria, uma igreja onde vem trazer as doutrinas do Espírito Santo, doutrina bíblica, correto? Onde que a gente vem obter a salvação eterna. Então, as mulheres não podem cortar cabelo, porque isso é uma abominação ao Senhor, porque o cabelo, Deus deu como um véu para a mulher, né? E o cabelo aonde a mulher tem a unção do Espírito Santo. O cabelo é a honra da mulher. Então, quando a mulher corta o cabelo, ela está falando no mundo espiritual e está falando para Deus: eu não gosto desse véu, eu não gosto do meu cabelo, porque o meu cabelo é feio. Não, mulher, você tem que aceitar do jeito que Deus te fez. O que pode fazer no cabelo? Uma hidratação, lavar com shampoo, condicionador, passar um creme, correto? Pode, tem que tratar do seu cabelo, né? O que não pode é você pegar o véu de Deus e cortar, destratar, mutilar o templo de Deus, que o seu cabelo faz parte do templo do Espírito Santo. Ai, então não pode fazer nada? Pode cuidar do seu cabelo, pode passar um creme, fazer um tratamento no seu cabelo, pode lavar, correto? Pode dobrar ele. O que não pode nesse ministério, porque é um portal espiritual, aonde que a mulher abre cortando o seu cabelo, porque a mulher tem que ser completa. O homem pode cortar o cabelo? Pode, porque o homem é o cabeça da mulher e Cristo é o cabeça do homem. O que não pode, a mulher cortar o cabelo igual o homem, porque é desonroso isso, né? E a gente tem aqui a referência bíblica, né, que a gente já leu, né? Então, não será permitido corte de cabelo, pintar cabelo, é outra abominação ao Senhor, isso aí. E pintar as unhas sem exceção. Mulheres, membros de ministério, pintar as unhas de qualquer outra cor, será disciplinada, né? Será disciplinada e terá estudos bíblicos também, para a pessoa entender que Deus abomina essas coisas, amém, meu? Esse ministério vai levar você para o céu. Esse ministério vai te ensinar você a entrar no caminho da santificação para o céu, amém? E vou dar um parecer aqui. Eu nunca congreguei na Deus e Amor, nunca congreguei em Deus e Amor, e nem tampouco, aleluia, conheço pastores da Deus e Amor. Não. Eu nunca congreguei em Deus e Amor e nem conheço pastor da Deus e Amor. Para os irmãos ficar atentos, porque muitos de vocês, muitas das pessoas vão falar: isso daí é uso e costume de Deus e Amor. Não. Eu nunca congreguei em Deus e Amor. Eu nunca passei perto de Deus e Amor. Eu congreguei na Assembleia de Deus. E outra, a doutrina que é do Espírito Santo, através da leitura bíblica, da oração, do jejum e da santificação da minha vida. E é isso que Deus quer para cada um de nós. É isso que Deus quer. Tá bom? Então, eu não congreguei em Deus e Amor, nem tampouco conheço as doutrinas de lá de dentro. Eu não conheço. Só sei que essa doutrina do Espírito Santo é bíblica. Bíblica. Tá bom? Em nome de Jesus. Eu nunca também vi vídeos do missionário Davi Miranda ensinando, pastores da Deus e Amor. Não e não. Isso é Deus, é minha testemunha no que eu estou falando aqui. Amém? Brincos, maquiagem, pulseiras, correntes, salvo aliança de compromisso e relógio. Não pode uso de saias achadas, a outra abominação da pombagira dentro dos templos, a sensualidade que os pastores permitiu essas mulheres fazer o que quer dentro dos templos. Em nome de Jesus, isso será banido nesse ministério. Amém? Saias curtas, que é outra abominação, blusinha decotada,
transparente para desviar os homens e as pessoas que estão cultuando a Deus através do uso do corpo para a sensualidade, né? Ou qualquer tipo de roupa que traga sensualidade, roupas apertadas, salto alto, calça leg, calça jeans, as mulheres colocando, calças apertadas de academia, não será permitido. Membros desse ministério que conhecem a doutrina do Espírito Santo, conhecem a oração, conhecem o jejum, ter essas práticas mundanas dentro desse ministério, essa conduta até fora do ministério, até fora da igreja. Porque o que você é dentro da igreja, se alimenta da comida espiritual na igreja, você tem que ser a luz lá fora também. Andar numa conduta santificada, uma conduta aonde o Espírito Santo anda comigo e anda com vocês que fazem parte desse ministério. Amém? E outra, essa é a santificação, né? Porque outrora a gente colocava roupa mundana, não. Hoje a gente está na presença de Deus, sendo doutrinado pelo Espírito, aprendendo a palavra, né? Entrando no caminho de salvação, de correção de vida. A gente vai usar as mesmas roupas? Não, meus irmãos. Nós temos que ser diferente. Mas roupa não leva ninguém para o céu. Concordo, mas ela vai dizer quem você é. As roupas vão falar quem você é para a sociedade, para o homem, né? Ainda mais você fala o que está dentro de você para Deus. Se você está mundano de dentro, você vai transpassar para fora. Vai se vestir de qualquer jeito, vai fazer o que você fazia antes, você não vai receber a palavra de exortação. Essa coisa que Deus abomina. Se você vem para Cristo, você tem que ter transformação, você tem que ter doutrinação, você tem que ter doutrinação. Falei 3 vezes. Doutrinação na tua vida. Amém? Louvado seja Deus. Já lemos o texto. Então, esse é o regimento interno, RI, da Igreja Ministerial Surgindo em Cristo. Passamos os 6 pontos e explicamos os textos e a referência bíblica de cada tópico. Amém, meu irmão? Passamos para outro, meu irmão, em nome de Jesus. Correto? Aqui vamos falar sobre regras para a ordem dos cultos. Correto? Regras para a ordem do culto, em nome de Jesus. Vamos falar de regras para a ordem dos cultos, né? Regras para a ordem do culto. Continuando o estatuto doutrinário do ministério, da Igreja Ministerial Surgindo em Cristo. Igreja séria, cheia do Espírito Santo, doutrinada. Correto? Primeiro ponto para regras de cultos da Igreja Ministerial Surgindo em Cristo. Primeiro ponto. Não é permitido filmar ou fotografar dentro do templo, sem a permissão do pastor local, correto? Sem a minha permissão e do corpo da liderança, correto? Se a pessoa quer gravar, se a pessoa quer tirar foto, fala assim, pastor, o senhor permite eu tirar foto, fazer um vídeo para enviar para tal pessoa para mostrar onde para me guardar de recordação? Pode, mano, pode, irmão. Pode tirar foto, pessoas de fora também que vai vir tirar foto, mas é uma foto, uma filmagem. Hora da oração e hora da palavra não é para gravar, não é para ficar com o celular. Vai desligar os celulares, colocar no vibratório, correto? Quando a gente está dentro do templo adorando a Deus e se alimentando da palavra, vai ter que ser desligado os celulares, colocar no vibratório. Tá ok? Porque a gente está na igreja para aprender. A gente está na igreja para adorar a Deus. A gente está na igreja para receber o alimento espiritual. Correto? Celular é 2 horinhas de culto no máximo. Quer mexer no celular? Mexa depois do culto. Mexa antes e depois do culto. Não tem problema. Mas dentro do templo nós estamos para adorar a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Isso aqui é doutrinação do ministério. Ok? Segundo ponto da regra de culto da Igreja Ministerial Surgindo em Cristo. Mulher se assenta reservado para as mulheres, se assenta do lado que é para reservado para as mulheres, e o homem assenta ao lado reservado para o homem. Ok? Fileiras compostas, correto?
As mulheres vão sentar de um lado e os homens, os varões, vão sentar do outro. Para não ter aquela, como que eu digo, para atrapalhar o culto. Os homens sentados com mulheres, namorados com namorado, casados com... Não, vai ser tudo certinho, tudo com ordem, com decência. Mulheres sentadas do lado das mulheres e homens dos homens. Tudo com ordem, tudo com decência. Amém, meus irmãos? Ministério diferente dos outros, tá ok? Terceiro ponto da regra de culto da igreja ministerial Sigina em Cristo: pregadores ou evangelistas de outros ministérios que não está de acordo com a doutrina bíblica do ministério ou convidado pregará embaixo no segundo púlpito, se aceitarem para pregar a palavra e dar testemunho que o Senhor tem feito em sua vida para edificar a fé dos irmãos em Cristo. Então, esse outro ponto que muitas igrejas fazem, né, com a sua membresia lá, em vez de instruir a sua membresia, em vez de preparar a sua membresia, homens e mulheres, para pregar em cima do altar, onde está o pastor, o local e o pastor vice-presidente, que está ali, em vez desses homens, em vez de nós doutrinar os homens e as mulheres que já estão no ministério, que está aprendendo a palavra de Deus corretamente, orando, jejuando, renunciando a sua vida, santificando, em vez de a gente preparar ele, não. Muitas igrejas fazem tudo errado, chama de fora. Mas a gente não sabe como está a vida dele, a gente não sabe quem é ele, quem é a caminhada dela e dele também. Não, a gente tem que preparar o que está dentro, irmão. A gente tem que preparar o que está dentro do ministério, para que ele venha a ser um grande pregador, para que a mulher venha a ser uma grande mulher de Deus. A gente tem que ensinar aqueles que já estão dentro. Então a gente vai dar muita atenção quem está dentro, para ele aprender e pregar para fora o evangelho certo, correto, amém? Quarto ponto das regras de culto da igreja ministerial Sigina em Cristo: pessoas que não estão na mesma comunhão no ministério, seja membro ou de outros ministérios, pode ter oportunidades no segundo púlpito, vai ter oportunidade, mas no segundo púlpito embaixo, para dar um testemunho do que o Senhor fez ou faz em sua vida, ou louvar, né? Ou cantar. Então, pessoas que não estão na mesma comunhão no ministério, seja membro do ministério mesmo, ou de outros ministérios, eles podem ter oportunidade sim, no tempo, no ministério, mas no segundo púlpito abaixo, ok? Onde vai estar reservado para os visitantes e as pessoas que ainda estão na fase de libertação, de santificação. Eles vão ter oportunidade sim para dar um testemunho, para falar uma palavra, para cantar ali no segundo púlpito, ok? Quinto ponto das regras de culto, né, da igreja ministerial Sigina em Cristo. Quinto ponto: antes de iniciar um culto a Deus ou reuniões, deve ter no mínimo 15 minutos de oração. Coisas, meus irmãos, que esses ministérios não têm, coisas que esses ministérios aqui na cidade de Itanhaém, infelizmente, não fazem. Eles não conseguem orar 10 minutos, ainda mais 15, meu irmão. Antes dos cultos, a gente tem que orar, buscar a presença de Deus, se limpar, se purificar, para a gente prestar um culto decente a Deus, para que a presença do Espírito Santo desça em nossas vidas, meus irmãos. Se não oram 10 minutos, imagine 15, que tem que ter. Então, todo dia de culto temos que ter 15 minutos de oração antes de começar o culto, ok? Então, isso é norma do ministério. 15 minutos de oração antes de começar o culto. Então, a membresia que entrar no horário que é apresentado, né, do ministério, correto? Tem que orar 15 minutos antes de começar qualquer culto, na igreja mesmo. Amém? Então, apresentamos os 5 pontos das regras de ordem para culto da igreja ministerial Sigina em Cristo.
Tá ok? Louvado seja Deus, meu irmão. Esses dias tem sido muito corrido para mim, né? Esses dias tem sido muito corrido, muito difícil, ok? Mas eu aqui, meu irmão, eu estou me doando para a obra, para explicar esse ministério poderoso, né? Do Espírito Santo. Penúltimo, nós vamos apresentar aqui, meu irmão, mais um ponto do RI da igreja, né? E eu vou fazer, mais para frente, mandar fazer a cartilha do Estatuto Geral da Igreja Ministerial Surgindo em Cristo, com tudo isso, tá? Aqui. Vamos falar sobre a tesouraria, contribuição cristã voluntária, né? A tesouraria da igreja, tá ok? Vamos falar do primeiro ponto da tesouraria da igreja. Amém? Vamos lá. Não cobramos ou não apertamos as pessoas, né? Não cobramos nem dízimos e nem ofertas. Porque, presta atenção, porque perante a palavra de Deus e dos apóstolos de Cristo, e no Novo Testamento, a igreja não cobra dízimo, pois era a prática do Antigo Testamento. Aleluia. E era lei judaica. Continua sendo lei judaica. Pois entendemos que a igreja verdadeiramente convertida a Cristo contribuirá com a expansão da obra de Deus e com a ajuda aos seus irmãos em Cristo, conforme o irmão ou a irmã possa contribuir conforme o seu coração, tendo alegria de contribuir com a obra e a expansão do reino de Deus. Então, essa referência está em 2 Coríntios capítulo 9, do versículo 6 ao 14. Então, para a gente estar na referência bíblica, daquilo que eu estou falando sobre a tesouraria da igreja, a igreja, ela não vai, tipo assim, todo mês você tem que dar o dízimo, porque senão você é cortado da Santa Ceia, isso, aquilo. Não. Todos vão participar, aqueles que contribuir, vai participar, aqueles que não contribuir e tiver andando no Estatuto Doutrinário do Ministério, certinho, né? A gente vai estar acompanhando as almas, tudo, vai poder participar. Não tem essa, mas o verdadeiro cristão genuíno, meus irmãos, ele contribui, porque ele tem um coração aberto, ele tem um coração voluntário, correto? Aquele que tem para dar e não dá, comete pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Está dentro da Bíblia, dentro da palavra. Então, meu irmão, a pessoa que já tem a consciência que tem que ajudar com dinheiro, não importa o valor, 10 centavos, 50 centavos, R$1, R$10, R$50, 100, não importa, irmão. Se a pessoa está com uma consciência madura, irmão, ela vai contribuir com a obra, porque sabe que a obra é séria. Não vai para enriquecer pastores, não vai para enriquecer ninguém, vai para a expansão do reino de Deus, para a gente tomar o território de Satanás nessa cidade, irmão. E precisa de dinheiro, correto? Como que a gente vai comprar alimentos se não tem dinheiro? A pessoa pensa, né, meu irmão? A pessoa só precisa a pessoa colocar na mente, na cabeça, que precisa contribuir. Não importa o valor, que aquilo que ela tem. Não vai colocar aquilo que ela não tem. Isso é usurpação da fé. Mas se a pessoa, poxa, eu vou lá, vou colocar minha ofertinha. Ô pastor, me dá um envelope aí para me pôr meu dízimo. Não vai ser falado o nome, não vai ser exposto o nome nenhum. Você está entendendo? Se a pessoa quiser dar, ela dá. Aí está a prosperidade, gente. Prosperidade, ausência e necessidade. Se a pessoa colocar lá, né, de bom coração, de bom grado, Deus vai abençoar muito essa pessoa. Deus vai abrir portas, Deus vai abrir a visão, Deus vai fazer prosperar essa pessoa, porque o princípio da prosperidade é dar. O princípio da prosperidade é dar. Você está entendendo? É melhor dar do que ficar pedindo e receber, né?
ficar pedindo para se enriquecer. Agora, para necessidade, a pessoa tem que pedir sim. Agora, pedir para enriquecer, não dá, né, meu irmão? Aí não. Agora, se a pessoa tem consciência, não, vou ajudar aquele ministério, eu vou dar meu dízimo, né? A pessoa às vezes faz voto com Deus, é ela e Deus, e a pessoa quer dizimar no ministério, dar a sua oferta no ministério, pagar o voto dela no ministério, seja bem-vindo. E Deus vai abençoar. Amém? A gente vai receber, vai orar e Deus vai abençoar muito, muito, muito. Tá bom mesmo? A Bíblia em aleluia, 2 Coríntios capítulo 9. Aleluia. Vocês estão entendendo como que é o estatuto doutrinário da igreja? Não é muito pesado, é apenas um regimento interno que tem que ter, meu irmão. Tem que ter para salvação, para conserto das vidas. Amém? 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 ao 14, diz assim, semeando e colhendo fartura. Diz assim, lembrai-vos, aleluia, aquele que pouco semeia igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. É um princípio, irmão. 7. Cada pessoa coopere conforme tiver propósito no teu coração, não com pesar, não com tristeza, e não por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria, que eu acabei de falar. Certos de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordareis em toda boa obra. Olha que semeia, olha quem dá com alegria, meu irmão. Olha o que Deus faz. Ele superabunda todas as áreas da vida, com muita alegria e felicidade quem cumpre esse princípio. Verso 9. Como está escrito, distribuiu e doou aos seus bens aos necessitados, e a sua felicidade será eternamente reconhecida. Aquele que contribui na casa de Deus, no templo, para ajudar os órfãos e as viúvas necessidades, isso é um princípio. Aquele que dá com alegria, sabe que o ministério é sério, que o pastor não é malandro, né? O que acontece, meu irmão? Essa pessoa que deu com alegria, que deu de coração aberto, ela vai ser abençoada. Deus vai superabundar a vida dessa pessoa. Aquilo que eu falei, vai abrir porta, vai repreender o mal, né? Porque a pessoa é uma doadora dos bens à casa de Deus, para ajudar as almas, ajudar as vidas, não para enriquecer pastor, não. Viu? Aquele que oferta semente ao que semeia, olha, verso 10. Aquele que oferta a semente ao que semeia, aquele que dá a semente no lugar que semeia na vida das pessoas, vai vendo. E pão ao que tem fome, dá ao pão que tem fome, também vos suprirá a multiplicação da semente e fará desenvolver os frutos da vossa felicidade. A pessoa, quando é cristã, genuína, a pessoa, até quem não é cristã, pessoas que eu conheço também, tem pessoas ímpios, que dão dinheiro na casa de Deus, não vão, mas elas dão, contribuem com o seu dinheiro lá, Deus superabunda a vida. Mas do ímpio? Sim, porque está cumprindo o princípio, meus irmãos. E pessoas que cumprem princípios da palavra de Deus, elas vão ser abençoadas por Deus. Mas salvação é outra coisa. Não confunda cumprir princípios na terra e para salvação. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Amém? É isso que eu estou falando aqui. Verso 11. Sereis enriquecidos em todas as áreas das vossas vidas, a fim de que possais ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a vossa boa vontade resulte em ação de graças a Deus. Se você vai lá, contribui com o seu dinheiro na obra, você está glorificando a Deus, porque você pode
está alimentando a vida de uma pessoa, correto? Porque você sabe que o pastor vai fazer o correto. Você semeou ali e o pastor vai pegar a sua semente e vai multiplicar. E quando o pastor pega e multiplica a sua semente, a sua vida também, aquele que doou, vai ser multiplicado em bênçãos e para a glória de Deus. Correto? É princípios bíblicos aqui. Porquanto, ao ministrar essa assistência, não apenas está suprindo as necessidades dos santos, para aqueles que estão dentro da casa que está passando necessidade. Se você doa para os santos, para as pessoas que estão ali com o pastor, estão ali no ministério, fazendo as coisas certas, está passando necessidade, primeiramente supre eles, né? A bênção é mais farta ainda, né? A necessidade dos santos, mas semelhantemente promovendo a transbordamento de variadas expressões de louvor e gratidão a Deus. Se você ajuda uma pessoa santa, uma pessoa correta, justa, que é cristã, louva a Deus, você vai estar sendo abençoado e estar louvando a Deus junto com ele, porque Deus não é religião. Deus é contas práticas, mundanas, práticas em adorar os outros deuses. Isso que Deus é contra, mas Deus não é religião. Porque Deus chama até essas pessoas para o arrependimento e conversão de vida. Amém? Louvado seja Deus. Por intermédio dessa prova de verdadeiro serviço ministerial. É para um serviço ministerial. Muitos outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a vossa confissão do Evangelho de Cristo. Se você deposita sua semente, seu dinheiro, sua oferta no lugar que prega o verdadeiro evangelho, olha que glorioso, e pela generosidade do vosso coração, compartilhar os vossos bens com eles e com todos os outros. E eles, orando em vosso favor, demonstram a profunda afeição que tem por vós, por causa da extraordinária graça de Deus que vos foi concedida. Graças a Deus por nos haver oferecido seu maior e mais indescritível dom. Tem pessoas, meu irmão, que já tem um dom próprio que Deus deu para compartilhar os seus bens, compartilhar a sua sementeira, seu dinheiro, suas roupas, né? Suas moradias, né? Os seus bens. O próprio Deus deu o dom para a pessoa. E por que tais pessoas, quando ela coloca a mão no arado, Deus abençoa? Porque ela está sementeando no lugar certo. Ela está sementeando nas vidas mesmo. Ela está sendo egoísta. Ela está sementeando. Por isso que as pessoas são abençoadas. E por que os crentes não querem contribuir com a obra de Deus séria? Por que os crentes que têm condições a mais não querem contribuir com ninguém? Porque são gananciosos, porque falta conversão. Vocês estão entendendo o estatuto doutrinário da tesouraria? Está aprendendo princípios aqui, né, meu irmão? Em nome de Jesus, ok? Segundo ponto da tesouraria dessa igreja. As contribuições recolhidas da igreja do Senhor Jesus vai ser usadas para pagar aluguel, para melhorias do templo, para conforto dos irmãos. Pagar contas de água e de luz mensais do templo, fazer cestas básicas para os irmãos necessitados de alimento, ajudar os membros na maior dificuldade que precisar, como pagar uma conta, pagar uma conta de água, de luz. Também as contribuições vão ser usadas para comprar medicamentos para aqueles que necessitar e não tiverem condições, e também vai ser usado no evangelismo, nas obras sociais, como levar o evangelho de Cristo a outros bairros, cidades mais distantes. Depende da ajuda voluntária dos irmãos e da boa vontade dos membros do ministério, conforme a igreja primitiva era dada a cada um conforme as suas necessidades. E essa referência, meus irmãos, vai estar em Atos capítulo 2, versículos 44 a 47. Vamos lá em Atos, em nome de Jesus. Capítulo 2, do versículos 42 a 47. Vamos lá, meus irmãos, em nome de Jesus.
Atos, capítulo 2. Aleluia. Vamos lá, meu irmão, em nome de Jesus. Né? Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos. Né? Desculpa, meus irmãos. Todos os que... E na alma de cada um havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos, pela comunhão da igreja, meus irmãos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Pessoas que tinham tudo em comum, faziam as mesmas coisas, estavam em comunhão, estavam em aprimoramento espiritual junto com os apóstolos. Amém? Verso 45. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Que coisa linda, meu irmão. Quem faz isso hoje em dia? Coisa rara. Igreja primitiva. Onde essa igreja ela vai se aproximar da igreja primitiva em nome de Jesus. Diariamente continuavam ao reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Comunhão e sinceridade de coração. Louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim a cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Então, meu irmão, se você cumprir esse princípio da comunhão, da sementeira, né, com seus bens, essas coisas, as pessoas vão sendo colocadas num patamar onde que vão ser limpas e colocadas no patamar da salvação eterna de Cristo. Porque Cristo doou a si próprio por nós mesmos. Os apóstolos também doou a si próprio pela igreja, para levar essa palavra adiante, meu irmão. Preço de sangue dos apóstolos, para que nós possamos receber essa palavra aqui hoje. Os apóstolos morreram, Cristo morreu por nós. Eles se doaram, irmão. E como que a gente não vai doar os nossos bens para a salvação das vidas? É isso que a tesouraria da igreja ministerial Cristo, até isso ensina, meu irmão. Ensina princípio, olha aí. A tesouraria da igreja ensina princípios também, meu irmão. Tá? É obrigado a entregar dízimo e oferta? Não. Você vai para o inferno se você não der o dízimo e oferta? Não. Mas você vai ser uma pessoa que vai ficar na mesma vidinha, não vai ter prosperidade, porque Deus não vai te dar prosperidade, você está sempre mendigando, porque você é egoísta. Você vai ficar sempre necessitando das outras pessoas, né? Porque é princípio bíblico, tá? Não é dar tudo, não. É daquilo que você pode, de coração alegre. Se você não dá de coração alegre, por obrigação, Deus não vai te abençoar. Acabamos de ler o texto, né? Em 2 Coríntios capítulo 9, até o verso 14, até o verso 16, se não me engano. A gente leu aqui. Deus abençoa e multiplica quem dá com alegria. Ok? Louvado seja Deus. E por último, meu irmão, essa é a tesouraria da igreja em Mireque. Amém? É simples, irmão. Não precisa muito de oba-oba cheio de papelada. Se a pessoa entender isso daqui, meu irmão, a igreja cresce. A igreja cresce, irmão. Em nome de Jesus Cristo. E por último, meu irmão, o estatuto geral do ministério. Ok? Deixa eu tomar um pouco de água aqui em nome de Jesus, meus irmãos.
água abençoada. Louvado seja Deus. E por último, meus irmãos, vamos estar explanando o Estatuto Geral IMIREC, Igreja Ministerial Ressurgindo em Cristo. Estatuto Geral Doutrinário. Estatuto, a EGD, Estatuto Geral Doutrinário. Primeiro ponto, Estatuto Geral Doutrinário. Não é permitido o uso de métodos contraceptivos, dispositivo intrauterino, pílula do dia seguinte, adesivo coito interrompido, cirurgias de vasectomia e também laqueadura. Meu irmão, vamos para a referência bíblica, porque tem referência bíblica. As pessoas podem achar um absurdo esse tipo de coisa. Vai falar que é doutrina de homem, mas não é doutrina de homem, irmão. Eu também achava que era doutrina de homem. Eu, pastor Gabriel, líder desse ministério, meu irmão, eu pensava que isso era doutrinação humana, mas não é, meu irmão. É espiritual, é bíblica, né? Porque a ordem de Deus foi crescer e multiplicar. A ordem de Deus não foi interromper, né? Porque quem controla, presta atenção, quem controla o útero da mulher, quem controla o esperma do homem é Deus. É Deus que forma a criança no ventre da mãe. É Deus. Se Deus quiser formar, Ele é Deus. Você pode fazer o que for, mas se Ele quiser, Ele é Deus. Se Ele não quiser, Ele não vai permitir que a criança venha ao mundo. Vocês estão entendendo? A gente pode pensar que isso é um absurdo. Mas não é um absurdo, é bíblico, meu irmão. É ordem de Deus. Mas tem a exceção. Mas vamos, antes de falar da exceção, vamos em Salmos 128, em nome de Jesus. Vamos para essa referência bíblica. Salmo 128. Vamos lá, né? Há muitas pessoas aí, que vão ver depois, né, essa live, eles vão falar que não tem nada a ver. Eles estão endemoniados, ensinados por falsos pastores, falsos mestres, ok? Eles vão falar que isso daqui é coisa humana, da cabeça. Vão falar que eu sou louco, retardado. Deixa eles. Deixa eles, que o dia do juízo está chegando aí. Aí vai falar na cara do mestre que o seu irmão, o seu próximo é louco. Vai falar que não foi que nessa doutrina foi o Espírito Santo de Deus. Amém? Tô nem aí pra esses caras. Eles têm que aprender a respeitar, a temer a Deus, por causa das almas, essas ovelhinhas que o Senhor colocou para nós cuidar. Esses pastores estão comendo a lã das ovelhas, não está ensinando o profundo, o tutano da Bíblia. Não está ensinando a pessoa a ser uma pessoa espiritual, correta com Deus, né? Salmo 128, essa referência. Feliz o lar que ama Deus. Vamos lá. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar nos seus caminhos. Comerás do fruto do teu trabalho, serás feliz e próspero. Tua esposa será como a videira frutífera em tua casa. Teus filhos serão como as brotas de oliveira ao redor de uma mesa. Eis que será abençoada a pessoa que teme ao Senhor. Que o Senhor te abençoe desde Sião, para que contemples a posteridade de Jerusalém todos os dias da tua vida. Que alcances a felicidade dos filhos de teus filhos e veja a paz sobre Israel. Isso daqui, meu irmão, está falando do lar, de uma família, de uma casa, aonde Deus está, onde que Deus está se agradando. Como que você vai interromper o nascimento de uma alma, o nascimento de uma pessoa? Quem pode impedir é Deus. O que o homem faz é matar a vida. O homem não dá vida. Quem mata a vida é o homem.
Porque Satanás que inventou isso. Usou as pessoas capacitadas, humanamente falando, para inventar esses camisinha, porque é uma insultação à prostituição. A camisinha, no original, na invenção, é uma incitação à prostituição, a camisinha. Como a camisinha, a mesma coisa, esse intrauterino, né, camisinha intrauterina, coito interrompido, cirurgia de vasectomia e também laqueadura. São tudo obras malignas. Porque o diabo é assim, meu irmão. Para deturpar a palavra de Deus, ele vai falar que aquilo é bom para a carne do ser humano. O diabo vai incitar a falar que a carne do ser humano. Ah, irmão, então vou ficar fazendo filho, eu tenho um marido legítimo, mulher. Vou ficar fazendo filho? Meu irmão, não. Ore a Deus. Porque Deus ouve o casal que está em conexão, irmão. Deus sabe se é para vir ou não. É assim que funciona, irmão. Ou vocês querem fazer igual as pessoas do mundo? As pessoas do mundo fazem isso daí. Né? Faz o quê? Usam camisinha, coloca camisinha no útero. É assim, irmão. É tudo pecado. Você está interrompendo a vida de vir ao mundo. Ou está prejudicando os seus órgãos. Está prejudicando você mesmo. E Deus não quer isso. Deus quer que você confia nele. Porque ele é autor da vida e da morte. Amém? Observação sobre isso. Aos casais que não desejar ter filhos, evitar coabitar através de jejum e oração. Temos também referência bíblica, irmão. Temos na Bíblia e sobre isso. Aos casais que não desejar ter filhos, evitar coabitar através de jejum e oração. Né? Vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. E fica ouvindo esses pastores mundanos, carnais, sobre casais, que pode fazer isso, pode fazer tudo. Não, o casal tem que fazer sexo, isso, aquilo. Isso aqui é entre casal. O pastor não tem que se intrometer. O pastor tem que instruir aqui através da Bíblia. Quem é espiritual vai entender o que está sendo falado aqui. Amém? 1 Coríntios capítulo 7, ok? Versículo 5. Vamos lá aprender para ninguém falar que é invenção da cabeça do homem. Não, é bíblico. É bíblico. Nada de texto fora de contexto, irmão. Amém? 1 Coríntios 7,5 diz assim: portanto, não vos negueis uns aos outros, exceto, que eu acabei de falar, exceto por mútuo consentimento, e apenas durante algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração e jejum. Logo em seguida, uni-vos novamente para Satanás não vos tente por vossa falta de controle. Pela falta de controle. Pela falta de controle. Ok? Mas quem jejua, quem ora, quem está em comunhão com Deus, meus irmãos, vai ter domínio próprio, vai ter controle, vai saber o tempo certo de coabitar o marido com a esposa, vai ter o momento certo de fazer jejum, de fazer oração, de se revestir, né, do Espírito Santo, de fechar o teu corpo espiritual com a presença de Deus, com a limpeza e purificação. Quem tem a oração e jejum como prática e regra na tua vida, e a admoestação na palavra de Deus, essa pessoa ela vai ser instruída pelo Espírito Santo a fazer tudo certinho, ok? Tanto o marido quanto a esposa, mas através de jejum e oração. Se vocês não quiserem mais ter filhos, faça jejum e oração, e vocês, com muito consentimento, se coabitam, porque o homem e a esposa são carne, e tem que coabitar, mas sem essa de camisinha, sem essa de vasectomia, não. A não ser que, a caso da vasectomia, o homem está com problemas, né,
de saúde e precisa fazer a vasectomia, a não ser disso, porque Deus sabe que precisa, né? Mas se não tem problema nenhum estar fazendo porque não quer ter filhos, então não coabite com mulher, não coabite com a esposa, ou vai para o jejum, vai para a oração e consente com a sua esposa, mas sem medo de fazer, porque Deus, ele é justo, ele sabe a capacidade das pessoas, porque muitas pessoas fazem filhos por aí, mas não é crente. Mas tem um casal crente, está com 3, 4 filhos. Irmão, se Deus quiser enviar, ele envia. Se ele não quiser, ele não envia, irmão. É assim que funciona. Você está pensando que é porta estreita, amigo. É porta estreita, amigo. E esse ministério é sério, para levar você para o céu, irmão. É assim que funciona. Aqui você vai ser formado para ir para o céu, irmão. E são poucos que querem estar pela porta estreita e obedecer a palavra. Correto? Segundo ponto do Estatuto Geral Doutrinário da Igreja em Mireque. 2. É importante para os membros da congregação participarem de todas as santas ceias para lembrarmos do sacrifício do nosso Senhor Jesus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e fortalecendo espiritualmente no corpo de Cristo até que ele venha. Essa referência está em 1 Coríntios 11, 23, que todos já sabem, e no Evangelho de João, capítulo 6, verso 53 ao 56. Vamos no Evangelho de João, capítulo 6, verso 53 ao 56, que eu acho que ali está muito importante de a gente aprender. João 6, do verso 53 a 56, meu irmão. Dessa referência, falando sobre a ceia do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Diz assim: então Jesus os advertiu: em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida dentro de vós. Todo aquele que comer a minha carne e beber do meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. A importância de participar em comunhão com a igreja da Santa Ceia é mandamento de Jesus. É mandamento. Acabamos de ler em João capítulo 6, versículos 53 a 56. Ele fala, por discípulo. Ok? Estava falando... houve uma grande discussão entre os judeus, no verso 52. Como pode esse homem dar-nos a comer sua própria carne? Né? O próprio judeus, porque ele não tinha ceia, né? Mas a ceia deles era a Páscoa. Então, Jesus é a própria Páscoa. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Ele é o verdadeiro Cordeiro Pascual. Ok? Então, para a igreja, o apóstolo Paulo instruiu em 1 Coríntios 11, 23, sobre a Santa Ceia, sobre a revelação da palavra. Essa é a revelação da palavra que o apóstolo Paulo recebeu de Jesus aqui. Do importante de comer do corpo e beber do sangue de Cristo. Porque a gente está fazendo parte com ele. E a gente está proclamando a volta do Senhor Jesus. Então, o nosso modo de vida vai ter que ser sendo santificado. O nosso modo de vida tem que ser na obediência à palavra de Deus. E se a gente não tem uma doutrinação espiritual bíblica, como que a gente vai entrar na fase de santificação? Como a gente vai entrar em comunhão com Deus? Não tem como, né, meus irmãos? Então tá aqui. É importante que todos os membros do ministério participe da Santa Ceia do Senhor, a não ser que não pode. Aqueles que não puder, tem que comunicar ao pastor presidente e aos líderes da igreja por que não está tomando. E aí a gente vai tomar medidas cabíveis, vai resolver o problema.
Não é tentar resolver, a gente vai resolver o problema. Entendeu? Em nome de Jesus. Terceiro ponto do Estatuto Geral Doutrinário. Homens não podem uso de calça jeans, calça saruel, bermudas, camisetas de time de futebol e qualquer menção à idolatria mundana. Não é permitido cortes mundanos, ou seja, corte mundano. A moda mundana. Não é permitido correntes, pulseiras, tatuagens, salvo de aliança de compromisso e relógio. Referências, 1 Pedro capítulo 1, versos 13 ao 16. Amém? Então vamos ao ponto. Homens não podem uso de calça jeans, porque a calça jeans ela provoca sensualidade. Ela é apertada, a calça jeans, ela traz a sensualidade e desvia o olhar das mulheres ao pregador, ao pastor, qualquer outra pessoa que esteja na liderança ou fora da liderança. Não é permitido aqueles que querem fazer parte desse ministério poderoso de Deus. Calça jeans não será permitido para os líderes, para os obreiros da igreja. Ok? Calça saruel, outra também que mostra a sensualidade dos homens. É uma calça onde ela vai provocar sensualidade, vai provocar os olhares das mulheres ao homem. Outra, não é permitido. Bermudas também, conduta cristã. Homem de bermuda que se diz pastor, está cheio. Essa cidade está cheio de homens com uma conduta horrorosa diante de Cristo. Eles se vestem do jeito que eles estão no mundo espiritual. Os pastores se vestem como ele está no mundo espiritual. Você está entendendo? No mundo espiritual, ele é igual que ele está vivendo na terra. Então, se um líder, um pastor, um cristão anda de bermuda na rua, ele está com a vida espiritual pela metade. Então, meu irmão, se você quiser fazer parte desse ministério, uso de bermudas, instrução dos pastores, dos líderes dessa igreja, como eu, né, e vai ter um corpo de liderança da igreja, os membros, os obreiros não podem, gente, passar dessa norma, porque a conduta do ministério, você vai levar o nome de ministério, vai levar o nome do Cristo que vive e reina para todos sempre, do evangelho, da transformação. Você é a carta viva daquilo que está sendo pregado, daquilo que você está aprendendo. Você vai levar essa santificação para a rua. Então, meus irmãos, aquilo que você fazia no passado, não faça mais, mano. Você vestia bermuda, andava de sungas. Pare com isso. O teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. O Evangelho entrou aí. Então, se o Evangelho entrou aí, tem que fazer a transformação de vida. Amém? Também não é permitido corte, camisetas de time de futebol, que isso daí é uma idolatria mundana. É uma idolatria mundana isso daí. Colocar camisa de time de futebol. Já passou essa época, varão. Pô, varão, já acabou essa época aí, irmão. Pelo amor de Deus, tu é cristão, irmão. Tá representando a Cristo na terra. Pare com isso. Em nome de Jesus. Em qualquer menção à idolatria mundana. Não é permitido cortes mundanos, ou seja, corte da moda mundana. O que é corte da moda mundana? Neymar corta de um jeito, o povo quer cortar. Um cantor famoso mundano quer cortar de um jeito, os pessoal quer cortar do mesmo jeito, né? Moda mundana, irmão. Isso não será permitido no ministério. Temos que ser homens e mulheres de Deus doutrinados. Temos que ser a carta viva do evangelho da transformação nas ruas, na igreja, na nossa família, onde colocarmos a planta do nosso pé. A gente não pode ser uma carta manchada pela vergonha e pelo vitupério que o nosso Cristo fez por nós. A gente não pode ser a vergonha levando o nome dele na terra. A gente tem que ser sal e luz nessa terra. Em nome de Jesus. Não é permitido correntes. Correntes, no mundo espiritual, ela aprisiona a sua alma. Ela aprisiona os seus caminhos. A corrente no mundo espiritual tem um significado muito forte. Mas muito forte mesmo. Amém, meu irmão?
pulseiras também, amarra suas mãos no mundo espiritual. As tatuagens, sal, proibido. Quem era do mundo se tatuou, não tem problema, veio para Cristo, cobre suas tatuagens, não fica demonstrando as suas tatuagens que você fez no passado. Cristo te perdoou, porque você estava no tempo da ignorância. Agora, fazer tatuagem quando conhece a palavra, quando tem responsabilidade no ministério, não. Isso não será permitido. Não será. Nós vamos tomar medidas cabíveis contra essa prática, porque o teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Você tem que carregar a glória de Deus, não ficar mutilando o teu corpo. Isso é pecado, contra o Espírito Santo, é pecado contra o templo do Espírito Santo, contra o seu próprio corpo. Amém? Louvado seja Deus. Salvo, aliança de compromisso e relógio, porque são necessidades. Amém? São necessidades. Aliança, já disse isso, aliança com uma pessoa. Aliança com uma pessoa, aliança com Deus. Amém, meu irmão? E relógio, porque relógio é uma necessidade, uma vaidade que é uma necessidade, para ver a horas. Tá ok? Então isso não aprisiona nada no mundo espiritual. Então isso não vai ser um empecilho. Amém? É referência bíblica. 1 Pedro, capítulo 1, versos 13 ao 16. Vamos lá em 1 Pedro, meus irmãos, em nome de Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, versos 13 ao 16. Vocês estão brincando com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada? Esse ministério não vai brincar não, meu irmão. Não vai. 1 Pedro, capítulo 1, versos 13 ao 16. Diz assim: encorajamento para uma vida santa, separada. Assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir, alertas, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada, na plena revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amoldeie as paixões que tinham outrora, quando viveis na ignorância. Lá. Podem, porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira, santos em todas as vossas atitudes, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, meus irmãos, como que você usava corrente, você usava bermuda, você usava boné, chapéu, o que quer que seja, meu irmão, mundano. Como que você fala que é santo, como que você fala que é da igreja e está se vestindo da mesma maneira, está se comportando da mesma maneira? Isso é incabível, meus irmãos. Isso não existe. Você tem que se santificar. Amém? Então não será permitido pulseiras, páginas, correntes, não será permitido nesse ministério. Quem quiser fazer parte. Amém? Quarto e último ponto. Visita nos lares. Seja quem estiver de membro ou até pastores, diácono, evangelista, bispo, apóstolo. Comunicar ao responsável do ministério para orientação. Então esse último aqui, meu irmão, visita nos lares que a gente vai ter também. A gente já teve, já está tendo, né? Tá tudo gravado os vídeos, eu vou filtrar os vídeos, né? E vou colocar tudo na minha página do Facebook para vocês verem o trabalho sério dessa igreja. Amém? Seja quem tiver de membro ou até pastores, diácono, evangelista, bispo, apóstolo, comunicar o responsável do ministério para orientação. Porque os líderes espirituais estão para orientar as pessoas na sua base, né, da oração, da comunhão com Deus, para orientar as pessoas aonde que elas devem ir, onde que elas devem pisar, para não acontecer algo grave com as pessoas. Então, os pastores vão orar, vão orientar a pessoa. Ah, pastor, é membro, não adianta te falar que não. Fala assim: pastor, posso evangelizar? Pastor vai orar, vai orientar o que deve fazer. Vai, filho, vai. Aqui não estamos todos iguais, mas vai ter
pessoas que vão falar, ó, não vai lá porque você está despreparado para ir. Vem, a gente vai orientar, a gente vai buscar, ter para você se revestir e fazer o seu evangelismo. Se a pessoa obedecer, ela vai se dar bem. Se ela não obedecer, ela vai acabar caindo. Amém, meu irmão? Então, esse é o estatuto geral e doutrinário da Igreja Ministração de Cristo. Expliquei texto por texto, todos têm referência bíblica. Alguns são para a ordem de essência da igreja, dos cultos. Amém, meu irmão? Para a santificação da nossa vida. Então, esse ministério vai levar a bandeira da santidade nessa cidade que está, infelizmente, podre espiritualmente. Essa cidade está sendo levada ao engano, à ignorância das trevas de Satanás. Aqui não, aqui a gente vai combater as trevas, aqui a gente vai edificar as vidas, vai ter cura, vai ter milagre, vai ter transformação, vai ter manifestação do poder de Deus, do reino de Deus aqui, de anjos, vai ter manifestação de anjos fazendo coisas extraordinárias nesse ministério. Quanto mais a gente santifica, mais a autoridade espiritual e o poder de Deus, Deus nos toca para fazer a obra dele com ordem, com decência e com amor e com a graça do Espírito Santo. Amém, meu irmão? Então, foi falado aqui, tá? A gente já está mandando fazer a placa do ministério, a gente vai correr para fazer e a gente vai mostrar tudo, vai gravar tudo e vocês vão ver que um ministério sério, um ministério onde o Espírito Santo vai operar nessa cidade tem, mas grandiosamente, resgatando as vidas, resgatando o que está caído e trazendo a santificação do corpo, alma e espírito. Amém? Ensinando o povo a batalhar espiritualmente. Amém? Que o nosso Senhor Jesus nos abençoe, que o Espírito Santo dê a tua graça superabundante nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, tá? Sobre o estudo sobre a oração em nome de Jesus, eu vou estar fazendo de novo, porque o inimigo não quis que eu terminasse. Coisa incrível, eu estava terminando o estudo, aí desligou o celular. Aí eu não consegui terminar, mas eu vou estar terminando esse ensino, amém? Para a glória de Deus, para que a gente possa continuar fazendo a obra do Senhor, amém? Culto de ensino na terça, 7h30 da noite, tá? Culto às terças, 7h30 da noite, culto de ensino espiritual. Culto também na quinta-feira, a partir das 7h30. Agora, oração. Entrou aqui no Ministério, na agenda, oração, dia de sexta-feira, oração das 7h30 às 8h30, 1 hora de oração para todos que quiserem, né? Vim orar das 7h30 até as 8h30 da noite, 7h30 da noite até as 8h30, 1 hora de oração, toda sexta-feira, tá bom? E o culto presencial no sábado, culto de libertação, né? No sábado. Mas a gente está conversando com o corpo de obreiro, a gente vai passar para domingo, mas por enquanto é no sábado, tá? No sábado, às 7 horas não, às 6h30 da tarde, a partir das 6h30 da tarde no sábado, o culto de libertação a partir das 6h30 da tarde em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas. Sou o pastor Gabriel, pastor presidente desse ministério. E Deus está operando, Ele vai operar cada dia mais nas suas vidas. Amém? A sede desse ministério fica na rua José Ramos Branco, número 70, no bairro da Vila Rica, no Coronel, em Itanhaém, São Paulo. Aqui é a sede. Amém, meu irmão? A gente está arrumando, já está colocando mais lâmpada, mais luz. Chegou a cortina, a gente vai arrumar o altar. A aparelhagem de som também está chegando. Qualidade no som, cadeiras eu preciso, mas vai chegar em nome de Jesus. Já chegou a bandeja da Santa Ceia, com 60 copinhos, né? Coisa maravilhosa, irmão, em nome de Jesus, né? A placa do ministério vai ser gravada, vai ser colocada aqui, vai ser coisa mais impressionante, linda, que Deus está fazendo nas nossas vidas e também nessa cidade tem aí, para libertar as almas. Amém?
Que Deus abençoe a todos nós. Vamos orar para encerrar essa live. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, meu Deus, por essa explicação, por nos dar respaldo bíblico, por usar a nossa vida para explicar para os irmãos desse ministério ao qual o Senhor mesmo levantou, deu o nome, o Senhor deu tudo para nós estar dando, meu Pai, toda a suprência desse ministério. Pai, no nome de Jesus, acorda as vidas, acorda as almas através dessas lives, a live explicatória. Tira, meu Pai, essas ovelhas que estão morrendo nos ministérios, que estão apagados, meu Pai, no mundo espiritual, estão riscados do livro da vida. Pai, leva essas ovelhas aonde tem a comida, meu Pai, espiritual, meu Pai, que sacia a alma, que leva as pessoas para o céu, doutrinação e comunhão com o Teu Santo Espírito, em obediência, meu Pai. Em nome de Jesus, nós colocamos nas Tuas mãos, meu Pai, essa cidade e todos, meu Pai, que estão buscando a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe a vida de todos.